Muito obrigado, Portela Marques, e por esforço de cumprir os 20 minutos. Eu sugeria que, em termos metodológicos, nós passássemos de imediato à segunda apresentação e, no final, eu abriria o debate. Penso que será esta a melhor abordagem. E, assim, passava já a palavra ao arquiteto João Nunes, que vai condensar duas apresentações numa, e depois o Carlos Ribas participará no debate e animará também aqui o período de perguntas e respostas. Muito boa noite, muito obrigado pelo vosso interesse, muito obrigado pelo convite, que além de nos dar a oportunidade de dividir convosco algumas ideias e algumas aproximações que, no fundo, acabam por ser os princípios que norteiam as nossas abordagens aos vários trabalhos de que vos vamos falar, nos permitiram também rever amigos já há muito tempo não vistos. Nós estruturámos isto, o Carlos Ribas e eu, estruturámos esta apresentação de uma maneira em que tentávamos fundamentalmente falar, em primeiro lugar, de uma série de princípios que, de alguma forma, constroem as chaves de leitura correspondentes à possibilidade de descrever melhor os projetos que a seguir falávamos. Eu já percebi que o tempo é curto, portanto eu vou sintetizar esta primeira parte, tentando, sobretudo, referir-me a meia dúzia de imagens que se referem principalmente... Eu daria um passo atrás em relação à apresentação da Teresa e tentaria apresentar uma espécie de ideia para debate fundamentalmente relacionada com a ideia de paisagem. E isto porquê? Porque a ideia de paisagem é um conceito complexo, é um conceito que se presta muito a más interpretações. Há um livro de um autor italiano que se chama Franco Zagari, é um homem de Reggio em Calábria, que se chama 48 definições de paisagem. Eu creio que um conceito que permite 48 definições é praticamente como se não existe, porque evidentemente não serve para nos entendermos, não é? E, portanto, o debate sobre a que é que efetivamente corresponde a esse conceito, creio que é fundamental. Sobretudo porque uma das más interpretações é a de se confundir paisagem com os aspectos visuais das nossas relações perceptivas com o mundo. E a outra é os aspectos visuais estáticos, quando creio que nem paisagem é isso, não tem a ver com os nossos relacionamentos perceptivos visuais com o mundo, nem são estáticos, pelo contrário. E no nosso entendimento, a paisagem é sobretudo um processo, é um processo construtivo do mundo, é um processo coletivo de construção do mundo, é um processo coletivo de construção do mundo descritível através da sobreposição ao longo de um tempo longuíssimo dos sinais, das marcas, do que registra as convicções das comunidades em cada momento. Ou seja, nós neste momento preocupamos-nos com um conjunto de problemas, lemos um conjunto de problemas no nosso ambiente, no nosso contexto, graves problemas, inventamos maneiras para os resolver e é a expressão física dessas maneiras que nós encontramos para resolver esses problemas que acabam por assinalar a marca do nosso tempo, não é? A nossa contemporaneidade fica registada num extrato de tempo através das nossas convicções, do registro físico dos nossos valores, grandes obras, grandes marcas que celebram grandes ideias ou pequenas construções simples que registram a maneira também simples como se resolviam problemas simples. Não é? As duas coisas são construção da paisagem, as duas coisas coabitam numa dimensão erudita e monumental ou numa dimensão pobre, popular e simples, coabitam na construção contínua da paisagem. E, portanto, paisagem, longe de ser uma realidade estática, é precisamente um processo de contínua transformação do ambiente, através do qual os homens, individualmente, coletivamente, as comunidades, vão transformando o mundo, vão acertando o passo do mundo em relação àquilo que, em cada momento, acreditam ser os problemas que têm pela frente.
E, evidentemente, em cada geração os problemas são diferentes, não é? Em cada geração as soluções são diferentes, as possibilidades tecnológicas de entender os problemas e de propor soluções vão sendo continuamente diferentes e, portanto, a paisagem constrói-se não necessariamente pela negação do que existe, mas pela construção de complementos sucessivos que nos permitem concluir que paisagem, muito mais do que uma construção de caráter espacial, é uma construção de caráter temporal. Daí estas reflexões aqui transpostas em imagens metafóricas que nos falam sobretudo de uma realidade em contínua transformação, neste caso de uma... Se calhar se pudesse baixar um bocadinho as luzes não era mal. Falamos de uma espécie de compromisso inexorável termodinâmico da rocha que inevitavelmente se transformará em areia e, pelo contrário, as soluções que os seres vivos encontram que são diferentes, não é? São soluções que termodinamicamente têm outro desenho, digamos assim, e que permitem reagir de forma diferente a este crescimento contínuo da entropia. Portanto, paisagem como realidade em transformação, contínua realidade em transformação, em relação à qual a imagem não é mais do que a manifestação evidente em cada momento do processo. Portanto, se precisamos de atuar ou se decidimos atuar na paisagem, não é evidentemente atuando cosmeticamente na imagem que nós conseguimos intervir, mas sim percebendo quais são os processos geradores dessa imagem e tentando encontrar maneira de intervir nos processos. Isto, portanto, gera uma espécie de lógica de projeto, uma espécie de lógica de intervenção, em que muito mais importante do que o trabalho cosmético é a interpretação do que está por detrás da imagem, é a construção de uma consciência do processo e do mecanismo que gera a imagem e a possibilidade de intervir diretamente nesse mecanismo. Outra realidade que me parece importante é a que tem a ver com a posição da fronteira entre natural e artificial. Esta imagem é uma imagem que utilizamos frequentemente como metáfora da nossa falta de interesse em relação a essa questão. É uma árvore de um jardim de Lisboa que nos anos 30 abriu um grande buraco, os sem-abrigo dormiam lá dentro. O jardim era o Jardim da Estrela, é um jardim burguês, não era bonito a certa altura da manhã saírem sem-abrigos de barba mal feita de dentro de um buraco de árvore. E nos anos 30 o intendente-geral do parque decidiu fechar o buraco com um muro de tijolo. A árvore continuou a viver, continuou a desenvolver-se e gerou-se uma coisa estranha, que é um muro-árvore, ou uma árvore-muro, mas que representa de alguma maneira a metáfora do mundo em que vivemos. Portanto, muito mais do que um mundo em que é possível distinguir uma fronteira clara entre um mundo artificial de destruição ou de conspurcação e um mundo natural de conservação e de celebração de um estado puro, é muito mais uma coexistência absolutamente impossível de destrinçar entre natural e artifício, numa construção que afinal é exatamente como nós próprios, feitos de cultura, feitos de natureza, com linhas de separação que somos completamente incapazes de localizar. E, portanto, isto também nos leva à interpretação do projeto de paisagem como um instrumento fundamentalmente para conseguir conciliar precisamente as necessidades de transformação reconhecidas pelas comunidades, a tal necessidade de escrever um novo extrato na história de um sítio, na história da paisagem, e a necessidade de o fazer com a consciência de que estamos a intervir em processos complexos de que fazem parte, por exemplo, outras comunidades que não têm necessariamente que ver com as opções que as comunidades em cada momento tomam. Bem, duração de sinais, a tentação, como este senhor aqui em Pequim, fora da cidade proibida, nas lajes, escreve os seus poemas com água e transmite mensagens que fisicamente duram apenas alguns minutos. Uma tentação de inscrição de sinais que, no entanto, ou seja, do sinal que se autodestrói quando termina o seu período de validade funcional, uma tentação que me parece extremamente perigosa, porque creio que o património do mundo é precisamente feito pelo excesso físico de convicção em relação à duração eficaz, à duração funcional da obra. Ou seja, aquilo que nos move, aquilo que nós vamos, quando nos deslocamos pelo mundo, aquilo que vamos ver é precisamente aquilo que sobrou
de convicção em matéria em relação ao desempenho funcional da obra que se construiu. Não é? E far-me muita impressão pensar que a solução para o compromisso da contínua transformação do mundo na escritura renovada da paisagem fosse a abdicação da intensidade das nossas marcas. Creio que o caminho não é esse, creio que o caminho é precisamente o contrário, a da construção de um enorme sentido de responsabilidade em relação à construção dessas marcas e precisamente a alimentação da ideia de que as nossas marcas não são feitas para durar 10 anos, nem 15, nem 100, nem 150, não é? Se eu perguntar a um arquiteto, desculpa lá, tu esta casa fizeste para durar quantos anos? Ele não me responde nada, não é? Ficará perplexo com a pergunta. Na sua cabeça, a ideia que tem é a de eternidade. E a responsabilidade que tem que ter é a de eternidade, não é? Portanto, e aí a arquitetura e a arquitetura paisagista trabalham sempre numa dimensão que é a justa posição entre essa ideia de eternidade e a ideia de efemeridade, no caso das nossas vidas efêmeras, ou da vida de todo o material que nós utilizamos para construir o nosso território. Eu vou passar um bocadinho mais depressa, isto são imagens que falam todas elas desta ideia de paisagem, desta ideia de paisagem primitiva, a lava, em que de repente nós temos a possibilidade de tocar essa matriz, não é? De tocar essa paisagem fundativa anterior a todas as outras marcas. Isto são tudo alegorias à sobreposição, à construção e à inscrição de sinais. Isto é o Dirty Corner, do Anish Kapoor. É uma obra que é precisamente feita pelo reconhecimento da adição de matéria, da adição de pó, da adição de sujo não removido e que acaba por construir uma qualidade de diferenciação. Ou seja, o ponto de partida para descrever estes projetos é de que maneira é que este entendimento de uma paisagem construída por sobreposição pode alimentar várias aproximações à ideia de espaço público. Este é um projeto que foi inaugurado há pouco tempo no centro de Lisboa, aqui nesta zona chamada Ribeira das Naus. Isto é o Terreiro do Paço. A Ribeira das Naus era isto, era um território de caótica destruição, descendente de uma intervenção extremamente desastrada, a abertura de uma rua que pela primeira vez passava entre a zona do Arsenal e o rio, subvertendo completamente toda a lógica de acesso à Praça do Comércio, que, portanto, nunca se deveria aceder pelo lado do rio, chegávamos sempre pela Rua do Arsenal, comprimidos entre edifícios cada vez mais potentes, depois com uma súbita descompressão do lado esquerdo, que é o lado que recebe a luz na Praça do Município, outra compressão e, de repente, a explosão de luz do rio e, ao contrário, nos anos 50 traçam esta rua aberta pelo lado do rio, que nos leva à praça de uma maneira completamente desastrada. Além disso, essa intervenção remeteu para um espaço, para um domínio completamente reservado, todo este território da Marinha, que primeiro era mesmo separado por um muro altíssimo. Esta é depois uma vedação que o Gonçalo Birne desenhou no princípio dos anos 90, que aligerou um bocadinho a intensidade da violência da separação e gerou um espaço que foi sempre um espaço residual, mas com um potencial que não deixa de ser reconhecido por jovens otimistas. Reparem que eles estão no meio do lixo, mas mais do que no meio do lixo eles estão ali, não é? Portanto, reparem a capacidade, por um lado, a capacidade de abstração destes senhores, por outro lado, a capacidade de atração que o rio e que esta posição tem. Bem, o método é, portanto, esse, irmos ver no tempo o que é que este sítio foi, constatar o desenho, constatar que este desenho, no fundo, registra desde o século XVI uma permanência de sinais, todos eles relacionados com a construção naval, todos eles relacionados com as naus, um desenho que a seguir ao terremoto se inscreve de uma maneira claríssima como uma espécie de retrato de funcionamento do próprio Estado. Onde é que está o coisa? Está aqui. Não é? A Praça do Comércio. Isto desaparece. Não aparece ali. Não há maneira de... Não, eu tenho aqui uma coisa. A Praça do Comércio, central, Palácio Real, que olha para o local onde se constroem as embarcações, que vão partir para trazer os produtos que são desembarcados na alfândega, que aqui pagam os seus impostos e que são vendidos
no primeiro espaço de mercado, o mercado exótico do campo das cebolas. Não é? Portanto, há aqui uma espécie de desenho, quase de organigrama, do funcionamento disto. Não é? Onde é que se investe, onde é que se ganha a massa, onde é que se pagam os impostos. Portanto, é tudo claríssimo, tudo perfeitamente racional. O desenho é sempre este. Uma doca, reparem na completa incoerência entre os territórios que são vizinhos. Este é um espaço de trabalho, é um espaço industrial, é um espaço sujo, é um espaço ativo, é um espaço que dialoga diretamente com a água. Este é um espaço de representação, não é? O seu diálogo é pomposo, a sua construção é ainda quase barroca. Bem, vamos vendo, à medida que a cidade avança, a cidade tem esta história, como no fundo é uma cidade-praia, não é? É uma cidade que entra no rio com uma suave pendente. E desde o momento em que a tecnologia permite a acostagem, a filosofia do porto muda completamente e em vez do porto ser um local onde os navios lançam âncora e são depois abordados por uma miríade de pequenas embarcações que processam materiais e pessoas, passa a ser, evidentemente, um sítio onde se constrói um cais que os navios possam com facilidade acostar. Isto significa que sucessivamente, desde meados do século XIX, a cidade vai sofrer ampliações sucessivas por aterro, que vão evidentemente procurar um calado maior e que vão desenhar cais sucessivamente mais profundos numa série de aterros que separam a linha original de costa da linha atual de cais. Numa operação que é registada aqui, este é o primeiro aterro, é o aterro da Boa Vista, que o Essa de Queiroz nos Maias descreve como o sítio onde se vinham fumar uns belos charutos, aqui a passear para trás e para a frente. Isto agora já está longe da costa. Aqui está a posição do aterro da Boa Vista, com o novo aterro que é feito depois para o estabelecimento das infraestruturas relacionadas com a linha de Cascais. Reparem que isto, também por razões da contínua ativação dos processos de manutenção naval, continua sempre em ligação direta com a água. Portanto, toda a cidade se vai alterar na construção de uma grande faixa infraestrutural que a separa do rio, exceto ali. Não é? Isto são imagens já do século XX, do início do século XX. Aqui vemos o rei Dom Carlos, útil para conseguir medir a altura das rampas, que, portanto, terá cerca de 90 centímetros, pelo que percebemos. O lançamento de um grande navio. Aqui está o panorama a seguir à reclamação para espaço público da zona do Porto de Lisboa, incluída nos territórios da Expo, e vemos a vermelho toda a faixa infraestrutural que isola literalmente Lisboa do Rio e a importância incrível deste bocadinho, que no fundo é constituído por Praça do Comércio, Ribeira das Naus e Cais do Sodré. Os únicos sítios em que se contacta diretamente com o rio e que ganham por isso uma enorme importância. O que é que o projeto propõe? Bem, no fundo, é uma espécie de resolução de um palincesto escondido. Não é? Vamos apostar na existência, na persistência dos sinais que constituem a memória deste sítio. No fundo, vamos redesenhá-los e vamos atribuir-lhes sentidos diferentes. A doca, sim senhor, tem que ser reaberta e tem que ser reproposta para enfraquecer a coerência e a promiscuidade entre os dois espaços. Portanto, passa a ser um hiato, um ponto de separação, um picotado que consiga separar o espaço formal da Praça do Comércio deste novo espaço. Desenha-se a linha de costa histórica, recuperando a doca seca e as duas rampas que passam a ser dois anfiteatros verdes para apanhar sol e para ver o rio. E desenha-se uma grande praia, no fundo, para corresponder aos desejos expressos por aqueles dois jovens, um sítio inerte onde as pessoas se possam sentar a ver o rio. Entre a praia e a linha de costa histórica, uma grande massa pétrea bastante abstrata, onde se continua a inscrever de uma forma agora não geometrizante os sinais correspondentes à passagem dos automóveis e, portanto, percebemos este território como um território completamente destacado deste, unido única e exclusivamente por um hiato que, inclusivamente, em termos matéricos, é diferente. Há já algumas, isto foi inaugurado aqui há umas semanas. Isto é durante a construção, com as ensecadeiras e com os sacos que permitiam fazer a betonagem das rampas. Aqui o corte para os antiderrapantes da rampa. Aqui as primeiras imagens da tal praia, não é? A praia a funcionar, portanto, com o pequeno degrau de rebentamento de ondas a fazer uma espécie de pequena praia. Isto
já no dia da inauguração, com os primeiros meninos a irem para dentro da água. É um espaço que, evidentemente, tem uma enorme capacidade de atração. Portanto, é um espaço público que é feito fundamentalmente do resgatar de um conjunto de sinais, de um conjunto de marcas que eram associados a funções completamente diferentes das que lhes são agora atribuídas, mas em que, no fundo, nós vamos buscá-los, vamos reescrevê-los e vamos colocá-los, tirando do meio essa espécie de extrato que se acumulou, tapando todos os outros sinais, tiramos isso e, no fundo, trazemos à superfície esses sinais, retrabalhamos-los, damos-lhe um sentido contemporâneo, damos-lhe um significado contemporâneo. O que é engraçado é que este método, que corresponde, portanto, sempre à leitura de paisagem, como uma espécie de descrição de um registro por sobreposição de sinais, nos permite trabalhar a mesma coisa sobre paisagens não efetivamente existentes. O que é que eu quero dizer com isto? Isto é um outro projeto para a ETAR de Alcântara. Isto é o Vale de Alcântara em Lisboa, isto é o Aqueduto das Águas Livres. O Vale de Alcântara é um vale bucólico, um grande vale de produção de vegetais de Lisboa. Em toda a cartografia ele aparece sempre associado à marca de hortas, não é? Ao registro de locais de produção de hortas. A iconografia descreve-o também como um sítio de produção agrícola, mas sempre associado ao passeio romântico, ao encontro nos dias de calor. Aqui percebemos um certo romantismo na descrição deste sítio. Sempre o mesmo vale. E o vale, a certa altura, apesar de ter conseguido chegar ao século XX com o mesmo aspecto bucólico com que terá sido vivido durante praticamente toda a sua vida, ele é subitamente transformado pelo encanamento da Ribeira, que aqui vemos em curso, e pelo estabelecimento de uma grande plataforma. Aqui está a cofragem do túnel de encanamento da Ribeira, aqui a cofragem já fechada, aqui vemos um momento do desvio do rio, e aqui vemos a grande avenida de Ceuta, já a desenhar-se como uma espécie de imagem do modernismo. O que é engraçado é que o espaço que ocupava na iconografia aquela imagem de caráter bucólico passou a ocupar, a seguir aos anos 40, na descrição de uma Lisboa de progresso, não é? De uma Lisboa moderna. Este mesmo vale começou a figurar nos postais como sendo a imagem, agora já não de uma Lisboa rural, já não de uma Lisboa romântica, mas de uma Lisboa moderna, não é? E é engraçado como o mesmo espaço acabou por servir ao registro da construção de imaginários completamente diferentes. Bem, isto agravou-se com a construção do sistema de acessos à Ponte sobre o Tejo. A certa altura, nos anos 80, como este vale é um vale estruturante da cidade de Lisboa, recebia praticamente todo o efluente doméstico e, a certa altura, na primeira geração da construção da primeira geração de centrais de tratamento de esgoto, foi construída uma grande etar, mas uma etar muito rudimentar, uma rudimentar, que fazia um tratamento primário, único e exclusivamente, e que lançava no Tejo ainda efluente de muito má qualidade. Recentemente, nos anos 2005, 2006, foi realizado um grande concurso para elevar o grau de tratamento e para a construção de uma etar que conseguisse corresponder às necessidades de processamento para se chegar aos níveis de qualidade da água desejados, seria necessário a construção de um edifício com estas dimensões. Reparem que isto é um quarteirão de Campo de Ourique. Portanto, estamos a falar de um grande edifício. Um grande edifício que se inscrevia precisamente sobre a mancha ocupada pela etar, aqui, e que, no fundo, iria corresponder à construção de uma nova topografia. O edifício, dada a delicadeza dos equipamentos que albergava, tinha que ser completamente encerrado, dada também a condição de controle de odores e de emanações não menos
agradáveis. Era um edifício completamente fechado, praticamente cego, o seu único alçado, digamos assim, era a sua cobertura, e na sua cobertura aquilo que nós decidimos fazer foi precisamente interpretá-la exatamente como os agricultores o fariam. No fundo, lemos a construção desta grande calote de betão como a construção de uma topografia que de alguma forma restaurava a topografia ofendida para a construção da primeira etar, e vamos a ela e vamos fazer o que os agricultores faziam nestas condições. Vamos olhar para este desenho, vamos olhar para este sítio e vamos estabelecer este desenho de pixels, que são terraços inscritos com uma regra que tem única e exclusivamente a ver com uma reação à pendente. Não é? Se esta grande calote de betão que nós estamos agora a cobrir é mais inclinada, o pixel tem que ser mais pequeno, porque no fundo nós controlamos a dimensão do muro entre terraços e a sua pendente. Se é mais plana, pois o edifício pode ser, o pixel pode ser maior. Bem, e chegamos a esta coisa, esta construção que faz de alguma maneira lembrar o tal muro na árvore, não é? Retoma um pouco essa ideia, sobretudo porque também aqui a ideia era a de não conseguir tornar perceptível o limite do edifício. Portanto, o edifício deixa de ter dimensão, deixa de ter escala de edifício. Já não estamos a falar de um edifício, estamos a falar de uma outra realidade e estamos sobretudo a falar da construção de uma paisagem que provavelmente nunca existiu assim. Isto é, pura e simplesmente, uma espécie de reinscrição de qualquer coisa que existe só num imaginário, não é? Portanto, este extrato de paisagem que nós vamos tomar como tema para ser escrito na contemporaneidade, funcionando como uma espécie de arqueologia ao contrário, porque no fundo o edifício tecnológico é enfiado no chão e é enfiado num extrato de esquecimento. A inscrição deste desenho contemporâneo, desta pele contemporânea, é feita de uma maneira única e exclusivamente evocativa de uma imagem que efetivamente provavelmente nunca terá acontecido ou nunca terá acontecido desta maneira. Não é? E portanto é evidente que a imagem é um pouco esta, é um pouco caótica, isto não podia ser um jardim, não é? Tinha que ser qualquer coisa em que estes limites não possam ser muito claramente desenhados, tem que haver algo de caótico, precisamente para não ser um jardim e ser uma horta. E eu acabei sem querer. Peço imensa desculpa. Como é que eu faço isto? É que eu gostava só de voltar atrás para mostrar um último projeto. É? Atrás. Peço imensa desculpa. Para. Outro projeto que fala também desta mesma realidade e sempre desta ideia de estratificação e de construção da paisagem por sobreposição sucessiva de planos, de páginas, de campos de inscrição de sinais que de alguma maneira revelam essa ideia. Este é um projeto com o Gonçalo Birne em Viseu, é a Cava de Viriato. Aqui o problema era um problema, não diria bicudo, porque é um octógono. A cava é uma figura geométrica construída em terra, é uma espécie de dique com cerca de 6 metros de altura, que desenha com enorme precisão este octógono. É fantástica a maneira como o octógono sobreviveu a toda uma evolução de cadastro, a toda uma evolução de marcação de território, de inscrição de estradas, de desenho, de transformação, no fundo, que de alguma maneira o poupou de forma a ele ser ainda perfeitamente reconhecível. Nos anos 40, a Cava de Viriato foi tomada para uma operação de celebração nacionalista com a criação do herói nacional, o Viriato, ao qual se atribuiu uma espécie de condição de Asterix português, portanto de grande resistente à romanização, completamente falsa, parece.
E este lugar foi escolhido como a aldeia do Asterix. Portanto, a cava do Viriato era esta, seria o aquartelamento do Viriato, mas a consequência pior dessa perversa manipulação da história foi o facto de se ter construído uma imagem para este octógono de ajardinado, de espaço ajardinado. Tentou-se plantar sebes, plantaram-se muitas árvores, sobretudo árvores do conjunto fitossociológico correspondente ao imaginário do jardim daquela época, não é? Os copressos, os cedros atlântica, portanto, árvores que efetivamente não tinham muito lugar ali. Uma iluminação discutível, uns bancos e, portanto, um mobiliário urbano também que assinalava esta condição um bocadinho degradante de reduzir esta estrutura que, no fundo, é assinalável fundamentalmente pela sua geometria, não é? Reduzi-la a uma condição de espaço de jardim, de espaço de percurso de jardim. E a ideia foi, no fundo, atribuir-lhe uma condição de nova dignidade, e essa nova dignidade é feita pela sobreposição à estrutura limpa, não é? Nós, no fundo, agarramos nessa estrutura e retiramos, esbroamos tudo o que a estava a sujar, retomamos a sua dimensão dignamente erodida pelo tempo e inscrevemos o sinal do nosso tempo, que é única e exclusivamente medida pura, não é? Portanto, é medida no sentido de passo, medida no sentido de metro, medida no sentido de percurso, medida no sentido de possibilitar, da maneira mais abstrata possível, o reconhecimento da inacreditável perfeição da geometria. E, portanto, é uma relação entre dois tempos. Porquê é que isto está tão escuro? Uma relação entre dois tempos, evidentemente, a cava não é contínua, tem estas interrupções que acabam por ser... Ou seja, é um espaço público que se gera, neste caso, não da necessidade de seleção de um extrato no tempo para a aplicação correspondente à inscrição da contemporaneidade, mas neste caso é precisamente pela possibilidade de justapor dois tempos diferentes e de construir um projeto que vive da relação entre o tempo contemporâneo, que mede e que retoma abstratamente a relação de celebração da geometria antiga. Não é? Portanto, neste caso não se apaga nenhum dos tempos, os dois tempos estão presentes, os dois tempos coexistem e precisamente é da relação entre os dois que nasce a construção do projeto. Sob o ponto de vista, até agora falámos sobretudo da construção dessa continuidade temporal, não é? Da inscrição sucessiva de marcas, da construção por sobreposição desse complexo edifício que no fundo é a nossa cultura, é a nossa história, é a nossa vida, a nossa família, a nossa sabedoria, a nossa língua, a nossa memória. No entanto, o projeto de espaço público pode ter uma contribuição também na construção de continuidades de caráter espacial. E este exemplo é um exemplo num projeto que fizemos durante alguns anos na Ilha de Nantes. Isto é a Ilha de Nantes. A Ilha de Nantes é uma ilha que se explica fundamentalmente por uma condição geológica, por uma condição... há uma enorme falha que corresponde ao surgir súbito de uma grande corrente de granítica chamada o Sillon de Bretagne, as veias da Bretanha, que cortam o leito do rio Loire em dois troços. Um troço que tem cerca de 86 km entre Nantes e Saint-Nazaire, que é um troço continuamente navegável a partir do mar, e um troço completamente diferente em termos de fundos, continuamente navegável em termos fluviais. Portanto, Nantes surge, em termos estratégicos, da ligação entre um sistema de navegação fluvial, já no tempo dos romanos, e um sistema de navegação marítimo. Não é? Portanto, apesar de estar a 90 km da costa, é efetivamente um ponto da costa, digamos assim, porque até aqui se chega em navegação marítima contínua. De resto, o porto de Nantes, este porto aqui, é o porto onde entraram pela primeira vez em França as bananas, onde entraram primeira vez em França as magnólias. Portanto, é um local com as batatas entraram aqui pela primeira vez em França. Portanto, é um sítio, quando falamos da tal ideia de plantas nativas, que é evidente que é o que faz sentido sob o ponto de vista
sob o ponto de vista da lógica e da própria sustentabilidade do projeto, é importante que isso não se transforme numa espécie de moral cega que condene todas as intervenções a uma espécie de obediência de princípio, porque há efetivamente sítios onde a utilização do exótico faz mais do que sentido, não é? E, pelo contrário, não utilizar o exótico aqui é provavelmente uma espécie de coice bárbaro à condição do próprio sítio na sua história. Mas agora, sob o ponto de vista do papel disto, nós começámos este trabalho mais ou menos perplexo, sem conseguir perceber muito bem o que é que fizemos, o que é que podíamos fazer. Herdámos este trabalho de uma rescisão contratual com o nosso colega chamado Shemetov, o Alexandre Shemetov, e, portanto, isso colocava-nos numa posição ainda mais difícil de trabalho. Tínhamos um trabalho que não tinha sido completado pelo nosso colega, e tentámos precisamente encontrar uma maneira de olhar para o trabalho completamente lateral em relação à linha de trabalho anterior. O Alexandre tinha-se principalmente debruçado sobre a construção de espaços públicos, sobre a valorização de oportunidades geradas no interior de todo este território. Isto é uma ilha com cerca de 450 hectares. Nós tentámos olhar para isto numa inscrição territorial e começamos a perceber que, exatamente da mesma maneira que o momento presente é significativo na construção de uma continuidade entre o passado e o futuro, e é só isso que interessa, ou seja, a redução humilde à condição de junta lógica, de junta conexa, de junta inteligente entre um passado que temos a obrigação de ler e conhecer e um futuro que eticamente temos a obrigação de propor, não é? É só isso que nós fazemos. E se conseguimos fazer isso, já fizemos muito. Essa mesma conexão, essa mesma continuidade pode ser proposta sob o ponto de vista territorial. Ou seja, a nossa intervenção no espaço físico das possibilidades de intervenção urbana deste local eram evidentemente importantes para tudo o que significava a possibilidade de qualificação da vida urbana da ilha. Mas a sua efetiva dimensão estrutural, a sua efetiva possibilidade de obter um significado a nível territorial, era a possibilidade deles serem contributivos para a inscrição de continuidades a nível territorial que começámos a ler, não é? Ou seja, a decifração da ilha como uma barreira que cortava subitamente as conexões transversais que aqui conseguimos ver, foi de repente a chave para dizer, espera, em vez de nos preocuparmos com a realidade fechada desta praceta ou desta rua, vamos tentar perceber que essa praceta ou essa rua pode ser o bocado de uma continuidade territorialmente muitíssimo mais significativa, pode ser a peça que falta para a construção de uma continuidade de caráter estruturante do próprio território e da própria paisagem. Eu vou só chegar aqui. Isto são várias considerações através das quais esta ideia Eu queria só chegar aqui a um último projeto. O Skelna. O Scala não está, então não vou chegar lá. Não, a ideia era tentar apresentar-vos uma infraestrutura, neste caso um dique, num concurso que foi ganho há dias, em que, no fundo, nos entregam uma estrutura que vai ser alteada para responder a solicitações de proteção da margem. Portanto, no fundo, é um dique de terra, é um dique desenhado única e exclusivamente com uma intenção de caráter infraestrutural, portanto, funcional. A ideia é subir esse dique 1,40 m para uma nova cota de proteção e aquilo que nós fizemos foi realizar uma proposta de modelação de terreno associada ao desenho desse dique
que o transforma numa espécie de parque de esculturas. Portanto, e de repente, aquilo que é uma infraestrutura seca, dura, pura, transforma-se num espaço público, na tentativa de encontrar uma outra formulação possível da abordagem a estas situações de produção de espaço público, de produção de parques, que respondem muito frequentemente a solicitações tão pragmáticas como a da construção de uma infraestrutura. Muito obrigado, muito boa noite. Obrigado.